Irmãos, quem quer ouvir uma palavra transformadora? Amém? Coração aberto. Fala assim para si mesmo: não vou sair daqui hoje sem uma bênção. Não vou sair daqui sem uma instrução do Senhor para a minha vida. Então vamos ficar atentos, amém? Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sânzio, do seu ministério, pela sua família. Nós ministramos bênçãos, Senhor, na vida dele, nos sonhos, projeto, no seu ministério, que ele possa ser cheio da tua graça, do teu poder, e que o Espírito do Senhor agora use ele com poder e graça. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor, mas não apenas ouvi-la, queremos que ela esteja dentro do nosso coração, que possa fazer diferença, trazer mudança, trazer refrigério, trazer alegria, trazer conserto para as nossas vidas. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Aleluia. Vamos orar num culto de oração em cima da proclamação, da divulgação da palavra de Deus. Amém? Então abra comigo, por favor, em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, e leiamos o texto aí do versículo 1 ao versículo 19, para que você entenda a história, e entendendo a história, você a tenha como para você, para que você ore em cima dela, para que você aproveite essa história para colocar na sua vida, para usufruir e falar com Deus. Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Amém? Isso, Eni, chega perto aí da dona Sônia. Amém. Com toda reverência, a Sagrada Escritura, ela tem no capítulo 4 do Evangelho de João uma história sobre uma mulher acostumada ao seu cotidiano, à sua prática diária. Só que Deus olha tudo isso e Deus interfere nesse cotidiano lá em Sicar, em uma determinada cidade. Essa é uma história de uma mulher que Deus marcou um encontro com ela. E esse encontro que Deus marcou para quebrá-la, desconstruir o que ela tinha construído, inovar, dar a ela uma nova direção e fazer com que essas informações novas pudessem confortá-la, animá-la, fazer esperar na esperança. Você já esperou na esperança? Isso é fundamental. Vamos ler o texto diz assim, versículo 1: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. O versículo 4, você precisa dar uma pausa no que está escrito aí na versão da sua Bíblia, porque o que está escrito é algo seguro, sustentável, garantido. O versículo 4 tem uma expressão que diz assim: e era-lhe necessário. Deus, ao olhar para você, tem coisas que Ele bate o olho em você e diz assim: não vou abrir mão, é necessário. E o texto vai falando: e é necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Sabe aqueles dias normais que você tem?
Aquele dia que você faz porque você tem que fazer. Você se movimenta porque você tem que movimentar. São dias normais, dias do cotidiano, dias costumeiros. Nesse dia, diz o versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Ela tirava água sempre, o poço estava ali. Jesus estava ali e disse-lhe: dá-me de beber. Inicia um diálogo. Cristo apareceu na vida daquela mulher em um dia costumeiro, um dia cotidiano, um dia que para ela era um dia comum. Segue o texto comigo, versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Respondeu-lhe a ela: Senhor, tu não tens como tirar o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela perguntou, ela questionou. A gente, quando começa a olhar a vida com os olhos naturais, a gente só vai por esse caminho, verdade? Então a gente fala naturalmente, a gente percebe naturalmente, a gente conversa com Deus naturalmente, a gente só vai pelo lado natural. E Paulo faz uma advertência ao lado natural. O texto continua. Replicou-lhe Jesus, vai com 11 por favor. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, entretanto, todavia, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens não é teu marido, que agora tens não é seu marido. Isso disseste com verdade. Até o 19 só. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Irmãos, uma mulher, dia comum, o dia que se escova os dentes, o dia que se levanta da cama, o dia que vai no processo normal da vida, de todos os dias. Só que nesse dia, ela não sabia que ia ter uma intervenção. E é por isso que eu quero te estimular no seu cotidiano, no seu dia a dia, nos seus afazeres normais e muitas vezes entediantes, porque essa prática em Sicar, dessa mulher sair da situação, do ponto A para ir para o ponto B, que era o posto, era algo que ela fazia sempre. Quando eu vou ler o versículo número 4, e eu vejo essa expressão registrada no texto, a gente começa a entender como Deus realmente, Ele se antecipa, sem que as pessoas saibam, sem que as pessoas tenham conhecimento, e Ele faz isso com propósito, e com finalidade, com especificação.
Tem coisas na sua vida que Deus certamente só está aguardando o momento certo, a hora certa, o lugar também certo. Essa expressão era necessário. A Bíblia diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus, por que era necessário? Para Jesus era importante, essencial, indispensável ir em direção a Samaria, especificamente em Sicar. E quando eu vou entendendo essa expressão era necessário na Bíblia para Deus, eu começo a entender que era algo que Deus não queria evitar. Era algo que Deus de maneira alguma queria deixar de realizar, e nada iria mudar a sua opinião, o seu propósito e a sua finalidade. Era necessário. Para Deus existem manifestações que são necessárias na vida das pessoas, e a vida das pessoas só mudam, só tomam outro rumo, só saem da sua situação rotineira para um outro patamar, baseado naquilo que Deus tem como conceito ser necessário. É necessário para que as histórias das pessoas mudem, Deus ir lá. Era necessário Deus ir a Sicar, na terra dos samaritanos. A Bíblia diz que Jesus chega lá cansado. E talvez você imagine o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, cansado. Sim, o Deus encarnado, o Cristo, cansado. E também era necessário que ele estivesse cansado e se assentasse no poço como ele assentou. Deus faz porque é necessário, irmãos. O cansaço de Jesus o fez de forma antecipada dar uma pausa, e ele estava ali justamente esperando o seu encontro. Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Ele sabia disso. Ele tinha certeza disso. O cansaço que o fez se assentar junto à fonte, o cansaço o fez ter uma pausa e consequentemente esperar um momento oportuno para falar com ela, para dialogar com ela, para quebrar aquela mulher e os seus procedimentos normais, para dar a ela uma outra visão. Então não tenha medo do seu cansaço. Se você está cansado ou cansada, calma. O cansaço faz parte do plano, porque o cansaço leva as pessoas a uma pausa, e a pausa a atenção, e consequentemente a uma espera, e na espera é que os encontros são marcados. Na nossa rotina diária, é justamente nesse lugar da aparição de Cristo, é a hora que Cristo aparece, é o lugar da nossa rotina que Cristo fala, nos marca, muda, dá um basta, conversa conosco. Não tenha medo da sua rotina, não fique entediado por causa da sua rotina. Essa mulher, ela ia ali regularmente. E quando você faz uma coisa regularmente, parece que você está fazendo por fazer, porque vira automaticidade. E quando vira automaticidade, a impressão que se tem é que não tem mais gozo, que não tem mais prazer. Mas é necessário. Então continue orando. Pode ser a sua rotina. Continue lendo Bíblia. Pode ser a sua rotina. E Jesus Cristo resolve aparecer e marcar aquela mulher na rotina que ela tinha: buscar água
no poço de Jacó. Jesus aparece lá em Sicar. Na conversa de Jesus, porque aí começa na rotina daquela mulher, e Deus conversa nas rotinas das pessoas, e glória a Deus por isso. Na conversa dessa mulher, Jesus com ela, Deus deixa claro que aquela mulher samaritana não conhecia nada a respeito do favor de Deus. Ela não esperava o favor de Deus. E quando não se espera o favor de Deus, é possível que a gente despreze, ignore, fique indiferente. E é o favor de Deus quem muda tudo, o que muda tudo, o que favorece todas as coisas. Então eu tenho que me preparar para o favor de Deus. E essa mulher, na sua rotina, ela não estava esperando o favor de Deus, ela não estava preparada para o favor de Deus. Então feche seus olhos, que eu preciso orar nesse tópico. Você precisa esperar o favor de Deus. Você vai ter que ter fé. Então vamos pedir fé. E baseado na fé que Deus vai te dar, apesar das circunstâncias, da sua rotina, de ter que ir buscar água nesse poço todo dia e nada acontecer, e isso sucessivamente, dia após dia, tenha esperança que Deus a qualquer momento, no máximo, Ele pode ir lá e mudar a sua rotina. Feche seus olhos. Senhor, nós temos a fazer isso todos os dias, às vezes as mesmas coisas, mas eu sei que o Senhor nos vê, e é justamente porque o Senhor nos vê, como diz o texto, ó Pai, era necessário, se era necessário, ó Pai, era algo que o Senhor iria fazer indispensavelmente. Deus, entra na nossa rotina, fala conosco, enche o nosso coração de esperança, esperança em Ti, no Seu poder, numa história que pode e vai mudar. Não nos deixe, ó Pai, desprezarmos as nossas rotinas, a rotina da oração, da leitura bíblica, de vir ao culto, uma rotina, mas a qualquer momento, ó Pai, o Senhor vai lá em Sicar, a qualquer momento, ó Deus, vai descer uma palavra, um brado da sua mensagem, que vai mudar a história, que vai desconstruir, ó Pai, todo aquele império que foi construído em nós, que não nos traz esperança alguma. Dá-nos fé, ó Pai, fé diante das nossas atividades do dia a dia, em nome de Jesus, amém. Posso continuar? Amém? Nós somos assim, temos uma rotina, e precisamos nos prepararmos para recebermos na rotina a fala de Deus. Então eu preciso entender no texto que para receber o benefício, eu preciso me preparar para ele, para aproveitar aquilo que Deus vai falar comigo na minha rotina do dia a dia, o favor de Deus. Então está essa mulher lá, indo tirar a sua água no poço, sem saber nada do Todo-Poderoso, apenas com uma informação vaga. E ele aparece, a oportunidade está lá, era ele, o Cristo. Só que eu não estava preparado para ele, para entendê-lo, para pegar a mensagem dele. A mulher samaritana respondeu com suas perspectivas naturais, no diálogo que Cristo iniciou. Deus vai falar com você, Deus fala com a igreja. Se a igreja estiver não preparada, com perspectivas naturais, a igreja não vai entender, a igreja não vai conseguir assimilar. Por que eu sei disso? Porque Paulo diz a esse respeito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Paulo fala sobre isso, sobre o mundo natural em que vivemos. E Paulo vem dizendo o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus.
porque essas coisas para ele parecem loucura. Paulo diz assim: ele não pode entendê-las. Por que não, Paulo? Eu quero te questionar. Por que não? Porque o seu olhar é natural. E eu sou desafiado na vida cristã a dar um sobressalto, elevar um pouquinho o meu nível, sair de um determinado patamar e ir para o outro. Porque diz a Bíblia, tem coisas que só são discernidas, só se consegue ver dentro de uma ótica espiritual. Não tem outra maneira. Naturalmente eu não vou conseguir enxergar. Então eu estou apertado, Deus, porque eu estou olhando para mim e vendo que eu estou precisando melhorar a minha fé, e ver com os olhos da fé. Fé esta que é impossível, se eu não tiver, te agradar. Fé esta que me dá a garantia de que o Senhor está presente e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Deus, me ajuda. E estava lá essa mulher samaritana, falando com Deus, com o Todo-Poderoso, com Cristo, com o Criador dos céus e da terra, dentro de uma ótica natural. E continua a história. Jesus Cristo inicia na mulher samaritana um diálogo para quebrar a visão constituída há anos na vida dela, uma visão de desvalorização. Ela já havia tido 5 maridos, uma visão de não ser importante, uma visão que dava a ela uma condição de não esperar nada da vida, das pessoas, nenhuma melhoria. E Jesus Cristo estava ali para quebrar essa visão natural na vida dela. O Espírito Santo de Deus precisa quebrar em nós certas visões que o mundo nos colocou, que as pessoas tentam nos colocar. E Jesus vai falando com essa mulher, dizendo: mulher, eu tenho uma água. E diz Jesus no seu diálogo com essa mulher que essa água era uma água diferente à qual ela estava acostumada. Era uma água que daria a ela uma satisfação plena, onde o prazer não esgotaria, seria algo que ela teria de forma abundante, e a fonte estaria dentro dela e não fora dela. Mulher, eu tenho algo para você, algo para você conviver, se familiarizar, algo que vai tirar essa solidão do seu interior, algo que vai dar a você uma condição de você ver a vida em outro aspecto. E eu vou colocar isso dentro de você, mulher. Uma água dentro de você, mas a fonte está dentro, vai ficar dentro. Nada melhor do que esse encontro marcado entre Deus e a samaritana, e você ver no texto a iniciativa de Jesus em convencer essa mulher. A gente precisa entender isso na Bíblia. Uma vez convencido por Deus, eu me torno receptivo a querer, a aceitar, a buscar, a pedir, a bater, a priorizar. Então, Deus, tenha misericórdia de mim. Me convença, Deus. Eu não estou conseguindo enxergar. Me convença nesse poço. Me convença quem o Senhor é. Me convença, ó Deus, que de fato nesse convencimento é que eu vou conseguir aceitar, querer, buscar, pedir, bater, priorizar. Deus, me convença. E nós precisamos contar com essa ajuda de Deus. Me protege, Deus, e eu serei protegido. Me santifica, Deus, e eu serei santificado. Me revele, Deus,
e eu entenderei os teus mandamentos. Deixa eu perceber, Deus, e eu perceberei aquilo que de fato tem valor. Jesus Cristo estava ali para dar àquela mulher uma percepção diferenciada. Jesus queria revelar-se ainda mais àquela mulher samaritana, e uma das suas revelações específicas que Jesus fez questão que aquela mulher soubesse, entendesse, assimilasse, aceitasse, era a revelação de que eu te conheço. Irmãos, olhe para mim, por favor. Você tem que ter essa revelação na igreja. A revelação da Bíblia, que diz que existe um Deus que te conhece, que sabe quem você é, que sabe sobre o seu passado, sobre o seu presente e muito mais ainda sobre o seu futuro. Você precisa dessa revelação. E no texto bíblico Jesus faz questão de se revelar-se àquela mulher e deixar claro que ele conhecia o passado daquela mulher, a sua trajetória, o seu presente, com quem ela andou, com quem ela estava andando e quais eram as suas perspectivas. Sem essa revelação você não anda, porque essa revelação ela é fundamental para que você comece a fundamentar a sua vida, a acreditar num Deus que te conhece. Jesus Cristo revelou outra situação muito importante a essa mulher, além dessa, porque a primeira foi essa: quero te revelar uma coisa. O que? Eu te conheço, sei quem você é. Quero também te revelar outra coisa. O que? Para mim não há surpresas. Cristo revelou isso a essa mulher. Mulher, não há surpresas para mim. Já conheço antecipadamente. Quando ela diz no versículo 17 que não tinha marido, Jesus argumenta com ela dizendo o seguinte: disseste bem, é verdade, você não tem marido. E ela começa a observar a revelação de Cristo em relação ao interesse da vida dela. Um Deus que a conhecia, um Deus que para ele não tinha e nem tem surpresas. Nada que esteja acontecendo na sua vida hoje é algo surpreendente, é uma surpresa para Deus. Nenhum aperto que você está passando, nenhuma situação que está te envolvendo ou embaraçando a sua vida, nada é surpresa para Deus. Jesus havia e queria revelar isso a ela. Jesus não estava surpreso dela ter 5 maridos e queria revelar isso a ela. Um Deus que se revela dizendo às pessoas que as conhece, e um Deus que se revela dizendo às pessoas que não há surpresa pelas circunstâncias as quais essas pessoas estão envolvidas. E continua Jesus Cristo se revelando a essa mulher. O entendimento e a visão dessa mulher samaritana era natural, e Jesus sabia disso. Só que ela tinha que transitar. Quando as pessoas vão chegando à igreja, as pessoas que já estão na igreja, todas elas, sem exceção, terão esse desafio de transitar, de passar de um ponto para o outro. Que ponto é esse, pastor Sânzio? É o ponto da naturalidade, da visão natural, para o outro ponto, do espiritual, da visão espiritual. E eu preciso falar com Deus, me ajuda a passar esse ponto, porque eu não posso ficar dentro da igreja somente com uma visão natural, com uma visão humana. Eu preciso de fé para transitar, Deus, para pular e para ir para outro ponto. E Jesus sabia disso, e Jesus fez isso na vida dessa mulher. Eu vou te ajudar a sair dessa visão natural sua, para ir para outra visão, uma visão espiritual. Como que eu sei disso no texto?
Eu sei quando ela exclama dizendo o seguinte: vejo que tu és profeta. Você está certa, mulher. Eu sou profeta, eu sou rei, eu sou sacerdote. Você está certa. Eu vejo no texto, quando essa mulher se pronuncia dessa maneira, vejo que tu és profeta, essa mulher já começa a enxergar, começa a transitar, transpor a sua condição natural, a sua condição humana, para uma condição espiritual. Deus, eu já estou começando a enxergar. Tu és aquele que sabe do presente e do futuro. Deus, eu já estou começando a entender as suas revelações. Já estou começando a entender, Deus, aquilo que o Senhor objetivou, aquilo que o Senhor teve e tem como finalidade em me procurar. Dar a mim uma revelação que me faça entender que o Senhor me vê. Deus, eu não entendia isso. Eu não achei que o Senhor me via. Mas agora eu estou vendo que o Senhor me vê. E quando o Senhor falou para mim, Deus, dos meus 5 maridos, eu vi que nada é surpreendente para o Senhor. O Senhor de fato conhece as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas más relações. O Senhor conhece as minhas limitações, as minhas carências. Vejo que tu és profeta, Jesus. A mulher samaritana, ela se expõe porque recebeu a revelação. Quando a gente recebe uma revelação da Bíblia, de Deus, a gente sente mais confiança. A revelação que Deus é Criador, você precisa dessa revelação. Que Deus manda prender e manda soltar, você precisa dessa revelação. Que tudo está no controle de Deus, você precisa dessa revelação. Que a sua vida não é um acaso, não é um azar, que a sua vida não é algo aleatório, mas que é e sempre será ou serão convergências. Você precisa dessa revelação. E é nessa revelação que essa mulher começa a se entregar e a sair do ponto natural dela para ir para o ponto espiritual. E esse é o desafio. Todo mundo que entra na igreja, todo mundo que está na igreja precisa transitar para o mundo espiritual. Que adianta a gente ficar na igreja, a gente conversar com as pessoas, a gente ver a vida só dentro de uma perspectiva natural? Isso vai levar você a um sentimento profundo de fracasso. Mas aí o texto continua, porque eu quero concluir, orar. Jesus Cristo dissipa os dilemas daquela mulher. Deus, Ele sempre exercitou uma manifestação que tivesse essa finalidade: dissipar os dilemas das pessoas. Que dilema é esse? Primeiro você tem que entender o significado da palavra dilema. Dilema, meu irmão, minha irmã, é a indecisão que as pessoas vivem, às vezes com opções, e não sabem o que fazer diante de certas opções. Isso é dilema. E Jesus Cristo, no poço de Jacó, estava ali conversando com aquela mulher, se revelando para aquela mulher, falando a respeito da vida presente, da vida passada, da vida futura para aquela mulher, e dissipando os dilemas daquela mulher. É Deus quem dissipa os dilemas da sua vida, as opções que você acha que tem, o caminho que você acha que deve tomar. E essa mulher tinha um dilema, e o dilema dela era o seguinte: vocês, judeus, dizem que deve se adorar em Jerusalém. Nós, os samaritanos, achamos que devemos adorar no monte. Vai Jesus falar com essa mulher. Não é um e não é outro. Mulher, Jesus faz isso para dissipar o dilema,
para tirar o conceito dessa mulher, dizendo que não é em Jerusalém, não é no monte, mas Deus procura os verdadeiros adoradores, não condicionado ao mundo natural, mas em espírito e em verdade. Aí você vai entendendo como Deus vai desconstruindo, mudando a visão, se revelando através da palavra. Leia a Bíblia, por favor, pelo amor de Deus. É a chance que a gente tem. Jesus vai falando a palavra. Jesus fala àquela mulher que daria a água da vida. Fala e se revela através da palavra àquela mulher que a conhecia profundamente. Jesus caminha com fases, e essa mulher experimenta as fases da palavra de Cristo. A mulher samaritana experimenta as fases, e ela chega à seguinte conclusão, quando ela diz: vejo que tu és profeta. Eu vou no versículo 26 para você entender, porque eu preciso orar em cima dessa palavra. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou. Isso foi uma resposta. Eu que falo contigo. Uma resposta ao versículo 25, diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela tinha uma leve noção, ela tinha uma interpretação superficial, que haveria de vir o Cristo, e que ele ensinaria, divulgaria e daria informações preciosas. Jesus Cristo finaliza com essa revelação: sou eu que estou falando com você. Você não tinha percebido, você não notou, você não conseguiu assimilar, mas sou eu que falo contigo. Sou o Cristo que tira os seus pecados, que dissipa os seus dilemas, que me revelo a você ao ponto de você entender: eu te vejo, sei quem você é, sei das suas mazelas, dores, limitações, estou sabendo dos seus apertos. E quando você vai entendendo isso, você vai se motivando, e ela sai da presença de Jesus, ainda sendo construído nela, na vida dela, Cristo, porque ela diz assim: será este porventura o Cristo? E ainda Cristo faz um complemento na vida dela, no versículo 42, diz assim: e dizia a mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mulher, você vai sair da minha presença com algumas dúvidas, mas ainda eu vou te cercar. Eu vou usar gente para te cercar. Eu vou usar gente para confirmar na sua vida toda essa revelação que eu estou te dando. Eu vou usar gente para que te diga que crê em mim, não por aquilo que você fala ou sabe, mas por aquilo que eles estão vendo, que eu de fato sou o Salvador do mundo. Eu quero orar para Deus mandar gente para te ajudar. Amém? Não sei quem, mas você precisa de ajuda. Orar para que Deus levante gente, como Deus levantou gente na própria comunidade dessa mulher, para que reforçasse, porque ela sai da presença de Cristo dizendo assim: será este porventura o Cristo? Eles foram até Cristo, tiveram uma experiência com Cristo e voltaram a ela: é Ele. E não é porque você diz não, viu? É porque nós ouvimos, sabemos, de fato, Ele é o Cristo. É um médico que pode te ajudar, que Deus levante. É um irmão que pode orar por você, que Deus levante irmãos que ore por você. É alguém não sendo cristão, porque Deus
é dono de toda a terra, Salmo 24, toda a terra e toda a sua plenitude, todos os habitantes da terra pertencem a Deus. Que Deus levante pessoas para te ajudar. Feche seus olhos. Senhor, o Senhor pegou a mulher samaritana e iniciou uma obra na vida dela, uma obra de revelação. E o Senhor resolveu, porque o Senhor quis, dar a oportunidade a outras pessoas que pudessem ajudar essa mulher a ter a confirmação exata de toda a revelação que o Senhor deu àquela mulher. Levante pessoas, ó Deus, que possam ajudar os meus irmãos que estão aqui nessa noite, irmãos que não estão aqui, ó Pai. Levante sistemas, instituições, meios, formas. O Senhor é Deus, Senhor de toda a terra. Toda a plenitude da terra é sua, Deus. Todos os habitantes da terra lhe pertencem, Deus. Faça a conversão, Senhor, para que pessoas nos ajudem onde o Senhor levante, para que através de conselhos, de especificações, sejam elas quais forem, e sejam, ó Pai, na sua coordenação, mas que pessoas sejam ajudadas, porque o Senhor assim falou, determinou, e assim o Senhor resolveu querer. Deus, levante pessoas, para que realmente, aqui na igreja, recebam ajuda do Senhor, em nome de Jesus. Posso concluir? Amém? É necessário, é a sua segurança, é necessário passar, ensicar. Tem coisa na sua vida que Deus diz para você nessa noite. É necessário. É necessário. Era necessário esperar. E Jesus estava ali porque havia uma necessidade. Cansado, esperando para um encontro. É necessário. Deus sabe te esperar amadurecer, se preparar. É necessário. Na rotina do seu dia a dia, Deus aparece. Não desanime com a sua rotina, não despreze a sua rotina, porque Deus aparece nas rotinas, justamente porque é necessário. Precisamos conhecer o favor de Deus, mas antes de conhecer, precisamos nos prepararmos para recebê-lo. O favor de Deus é tudo que precisamos, porque é o favor de Deus que muda, que tira, que põe, que planta. É o favor de Deus que muda todo o cenário, toda a atmosfera. Nós precisamos do favor de Deus. Se prepare para o favor de Deus. Deus me prepara para não desperdiçar, para amar o seu favor, como diz o Salmo 103. Nenhum dos teus benefícios eu esqueci. Eu vi o seu favor na minha vida, na vida dos outros. Por isso te dou graças. Se prepare para o favor de Deus. A sua visão natural é um problema. É um problema. A sua visão natural é o maior problema que você tem na face da terra. Não é a falta de dinheiro, não é a sua saúde debilitada, não é a sua condição e circunstância a qual você está envolvido. O maior problema que você tem na face da terra é a sua visão natural, que Paulo reprime. Não tem essa visão natural, porque ela fará com que você não consiga discernir as coisas espirituais. Ela vai dizer assim, a sua visão natural: Deus, o Senhor é louco, a sua visão é louco, o seu falar é louco. Porque a visão natural, diz Paulo, acham loucura a fala de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Deus, a termos uma visão sobrenatural, dar o salto. Jesus destrói o pensamento daquela mulher para construir um outro pensamento.
Essa vai ser a proposta do Espírito Santo de Deus, falar coisas que você não sabe, baseado no que está escrito no texto. Invoca-me, eu vou te responder. Te responderei coisas ocultas, diz o texto, que você não sabe. Então eu tenho que me preparar para isso. Jesus Cristo me ajuda. Jesus fala à mulher samaritana algo sustentável, algo que é permanente, uma água dentro, não fora, uma água permanente e não uma água transitória, uma água que sacia permanentemente. É seu, está em você. Vou morar em você, vou habitar em você, vou falar dentro de você, vou te dar regulamentações dentro de você, vou mudar as suas emoções dentro de você, dentro de você. Jesus Cristo, a mulher expõe o dilema a ele. O que é dilema, irmão? Vocês entenderam? Dicionário em português. São dúvidas, opções, mas não sabe o que fazer. Eu não sei se eu paro ou se eu me adianto. Eu não sei se eu pego ou se eu largo. Eu não sei na realidade o que eu faço. Um dilema. Eu não sei se eu adoro em Jerusalém ou se adoro no monte. Jesus dissipa os dilemas das pessoas. Não é em Jerusalém, não é no monte, é aonde eu te disser. Onde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Em qualquer canto eu vou estar lá com você. Não tenha medo da sua rotina. Jesus construiu na vida daquela mulher, através das fases, com a ajuda dos outros. Não despreze a ajuda dos outros. Creia que Deus vai levantar pessoas com dons diferentes dos seus, com habilidades diferentes das suas, para te ajudar, porque Deus é aquele que arranja, constrói, muda a circunstância, e os teus planos não são frustrados. Feche seus olhos. Quero fazer a terceira oração por você. Deus, fala conosco ao ponto de encher o nosso coração de esperança. Fala conosco, Pai, para que de fato a gente, como essa mulher samaritana, não apenas fique ouvindo falar, eu ouvi falar que viria o Messias, e quando o Senhor estava na frente dela, ela só tinha ouvido falar. Deus, o Senhor na nossa frente está. Nos ajude a aproveitar disto, orando, esperando, entregando as nossas vidas ao Senhor, dando ao Senhor de todo o nosso coração as nossas forças, priorizando o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que o Senhor está na nossa frente e nós não conseguimos discernir isso. Livra-nos, ó Deus, dessa naturalidade excessiva, desse comprimento só natural, dessa percepção só natural. Deus, o Senhor nos chama para uma vida espiritual, uma vida que realmente, ó Pai, ela é invisível, uma vida de fé, uma certeza de coisas, ó Pai, que a gente tem que esperar, mas não se vê, mas tem que se esperar. Deus, nos ajude a esperar nas Tuas promessas, a esperar, Deus, naquilo que o Senhor nos disse. Não nos deixe apenas desse mundo natural. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos muito, ó Pai, pela fé, ó Pai, entendermos que o Senhor construiu o mundo. Pela fé, ó Deus, apagarmos os dardos inflamáveis do maligno. Pela fé, ó Deus, entendermos que estamos seguros. Pela fé, ó Pai, sabemos que de fato o Senhor está onde nós estamos, em Sicar, no poço, e vai nos dar uma água viva, uma água que vai jorrar eternamente. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Orado pelas cartas. Só falta agora então quem planta colhe. Você que está na campanha, por gentileza, fique em pé. Quem planta colhe. Amém. Senhor, o Senhor conhece a nossa rotina de quem planta colhe.
é te pedir uma quinta e a outra também. É de levantar e estender o envelope, é de ter uma esperança de que a qualquer momento, na nossa rotina, o Senhor vai interferir, porque o Senhor interfere nas rotinas, na nossa insistência, na nossa perseverança rotineira, que faz parte de uma construção relacional com o Senhor. Deus, essas pessoas que têm insistido em rotinas diárias, falando com o Senhor que quer uma solução, dizendo ao Senhor que quer um socorro, expondo ao Senhor, ó Pai, que precisa de uma ajuda. Senhor, se mova pela sua compaixão. O Senhor que diz na sua decisão: é necessário, diga isso, Pai, é necessário que eu te abençoe, é necessário que eu resolva essa questão para você, é necessário que eu te dê a paz, é necessário que eu te envolva com uma revelação que acalme o seu ser, é necessário. Deus, diga que é necessário, se propõe a ser necessário, porque nenhum dos teus planos se frustrarão. Ouça, Senhor, a nossa voz, essa condição de escrever, de plantar em oração, de ter e saber que temos limites, mas que no Senhor não há limites. Toda a perfeição, ó Pai, há limite, diz a tua palavra, mas os teus mandamentos não. Então manda, então ordena, então divulga, fale, brade, porque aquilo que o Senhor falar é aquilo que vai acontecer. Como o Senhor ordenar, é aquilo que vai aparecer, ó Pai. A tua palavra diz isso. Ordena sobre os teus filhos, ordena, Deus, a paz, a alegria, ordena o desembaraço, ordena o bloqueio de Satanás e seus anjos, ordena a cura, ordena o ajuste relacional, ordena, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos esperando, a tua palavra diz, todos os dias, todos os dias. Amém. Fique de pé. Amém. Pode. Irmãos, vou dar um recado rapidinho aqui, sobre o nosso culto da virada. Você que ainda não fez a inscrição para o jantar, procure a Dani, a Ana, porque já está chegando, né? Estamos próximos e precisamos que os irmãos façam essa inscrição para a gente saber o número de pessoas, para quantas pessoas a gente vai estar trabalhando aqui nesse jantar. Amém? Vamos orar e falarmos com Deus e irmos embora. Amém? Senhor Deus, obrigado pelas orações feitas aqui, a fila que foi feita rotineiramente todas as quintas. Obrigado pelo óleo que foi ungido todas as quintas. Obrigado pelo louvor que é cantado todas as quintas. Viu, Deus, nós estamos nesse processo rotineiro, mas o Senhor vê. É isso que constrói a nossa relação contigo, uma permanência. E a qualquer momento, ó Deus, nessa condição, o Senhor vai curar, o Senhor vai, ó Pai, designar, especificar, e essa é a nossa expectativa. Senhor, temos uma outra expectativa também, de sermos não apenas homens naturais, mas espirituais, capazes, ó Deus, de discernir entre o bem e o mal, capaz, ó Pai, de entender o que o Senhor diz profeticamente, capaz de entender a Tua palavra e amá-la e ser apaixonado por ela, capaz de insistir pela fé, por orações que fazemos todos os dias, certos de que o Senhor está nos ouvindo. Deus, obrigado por essa quinta. Nos leve em paz, fale conosco, visite irmãos em sonhos, fale com irmãos, porque o Senhor falou em Sicar, o Senhor marcou encontro. Marque encontros com os irmãos congregacionais, em nome de Jesus. Deus, faça isso, porque, ó Pai, a nossa expectativa é que o Senhor de fato nos faça ver o mundo espiritual. Amém. Mão no coração, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor incondicional de Deus Pai, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, fale com você, te ajude de forma que você perceba que é necessário buscar o Senhor, pedir ao Senhor, bater na porta do céu. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê um bom restante de semana. Amém.